Vou sair, fica à vontade. Amém. Continuo fanha, mas continuo com a graça de Deus, então me amem e vamos lá. Hoje eu tô um pouquinho mais rouca do que ontem. Continuo sem dor, graças a Deus, mas o tempo piorou, então acho que mistura tudo. Orem por mim para que Deus recupere minha garganta. Vamos continuar. Nós estamos no bloco dos tipos de oração. Nós viemos de uma visão mais panorâmica, né? Paramos aqui. Paramos não, estamos caminhando no bloco dos tipos de oração. Já falamos sobre a oração de petição, a de fé, a de consagração, a de adoração e louvor, a de entrega. E hoje, fazer um suspense, a gente vai falar sobre a oração em línguas ou a oração no espírito. Oi, Mi, tudo bem? Deus abençoe. Minha amiga aqui do Rio, Verinha, tia Teté, que tá me dando bom dia. Hoje a gente vai falar sobre oração em línguas e a oração ou a oração no espírito. É, eu vou com calma, não sei se a gente acaba hoje ou não esse tópico específico, porque o autor dedicou só a ele 3 capítulos do livro e é um assunto complexo, profundo, mas muito bom. Então eu vou com calma. Se eu conseguir completar o raciocínio hoje, eu completo. Senão a gente vai naquele esquema e eu continuo amanhã, tá bom? Bom dia, tia Shirley. Antes de começar, eu queria indicar para vocês, não sei se vocês conhecem, esse livro aqui, do pastor Luciano Subirá. Além do livro, né, que a gente tá estudando, que a gente está falando, segundo o pensamento do autor, que é a oração que prevalece para a paz. Agora eu estou falando sobre o falar em línguas com vocês hoje, indicando. Se vocês tiverem interesse, é um livro maravilhoso. É um livro que ensina. É do pastor Luciano Subirá. Então a gente pode saber que está tudo explicadinho de uma maneira que dá para a gente entender de uma maneira mais clara. É, é um assunto que dava para ficar muitos dias, né, falando sobre ele. Então, se você quiser se aprofundar, falando ou não, já em línguas, eu indico esse livro. Ele fala assim, ó, vou ler para vocês rapidinho. O falar em línguas é a linguagem sobrenatural de oração. Uma das mais poderosas ferramentas de edificação que Deus deu ao seu povo é a linguagem sobrenatural de oração. Quando descobrirmos o investimento divino que há no falar em línguas e fizermos dele uma prática diária, seremos levados a uma nova dimensão de vida no espírito. Nada do que Deus nos dá é em vão. Contudo, a maioria dos cristãos ignora o valor da linguagem de oração do Espírito Santo. Neste livro você poderá compreender mais acerca das verdades que envolvem esta preciosa manifestação espiritual. Então, quando a gente vai lá no sumário, ele fala sobre a ferramenta, os diferentes tipos de língua, se é para todos ou não, falando da linguagem de oração, dos benefícios, o conhecimento revelado, a edificação da fé, orando à vontade de Deus, a sensibilidade espiritual, vencendo a carne, o perfeito louvor, a intercessão, que nos faz manter a lâmpada acesa, a prática, o uso e como receber. Então, assim, se você já fala em línguas ou não fala, se você tem interesse nesse assunto, indico muito esse livro para vocês. O meu tá até autografado, que meu amor na época conseguiu para mim, ainda conseguiu um autógrafo. Então, fica aí a dica para vocês. A oração em línguas é uma oração especial, né? Não que as outras não sejam, mas eu costumo chamar a oração em línguas da oração da liberdade do espírito e a oração dos segredos de Deus. Aqui, o nível de intimidade da gente aumenta muito, muitíssimo. E durante muito tempo, pelo menos na minha caminhada, eu não fui ensinada com a devida intensidade a respeito da oração em línguas, a respeito do batismo com o Espírito Santo.
A religiosidade passou isso para mim como se fosse um acessório. Você pode ter ou não. Ou então se você já estiver espiritual o suficiente, você recebe o Espírito Santo. E é ele que escolhe. Então, hoje ele não te escolheu. Sinto muito. Hoje ele escolheu outra pessoa. Porque outra pessoa é um pouquinho mais já avançada que você nessa espiritualidade. E não é assim que funciona o batismo no Espírito Santo e nem as línguas, a oração em línguas. A gente vai ver que muitas vezes a gente confunde a ferramenta, o tipo de oração em línguas com o dom da variedade de línguas. E o estudo que eu fiz para vocês está não só trazendo o pensamento do autor, do Kenneth Hagin, como inspirações que o próprio Senhor colocou no meu coração e pensamentos do pastor Luciano Subirá, que é paralelo, é convergente, na verdade, ao do autor que a gente está estudando. Então, a oração em línguas, ela é para todo mundo. Eu sei que vocês já ouviram outras pessoas falar outra coisa, mas eu estou indo de acordo com esses pensamentos e também com o que eu creio. Ela é para todo mundo. Todos nós temos o direito de orar em línguas. Todos nós temos o direito ao acesso a essa ferramenta. É uma ferramenta de edificação na vida cristã. Então, a linguagem de oração, a oração em línguas é a linguagem de oração do próprio Espírito. É uma linguagem sobrenatural. É o homem falando com Deus de maneira sobrenatural. Quando você quer chamar alguém e falar alguma coisa diretamente com esse alguém, você chama esse alguém num canto ou em algum lugar isolado da multidão e fala com essa pessoa. Quando você quer falar com essa pessoa algum segredo, você não só se retira com essa pessoa, como você fala através de uma linguagem codificada, uma linguagem que as outras pessoas não podem entender. Uma linguagem, às vezes, nem completando a frase toda. Eu, quando era pequena, inventava até a língua do P, língua do Z, língua do B, achando que ninguém estava entendendo o que eu estava falando. Eu, pelo menos, com minhas amigas, a gente inventava código, porque tinha palavras que a gente usava que só a gente sabia o que era. E aí, quando a gente falava aquilo, a outra já sabia do que eu estava falando e ninguém entendia nada. Segredos da intimidade. Às vezes, aquele olhar que você dá para a pessoa que é muito íntima sua, e naquele olhar vocês já se entendem ali, tem segredos a respeito de coisas íntimas que vocês já tinham conversado. É mais ou menos sobre isso, a oração em línguas. Eu queria tentar deixar ela fácil de entender, para que a gente pudesse desmistificar isso, porque às vezes a gente fala assim, né, em línguas e fala assim, ai meu Deus, uns têm medo, outros dizem eu já tentei, não consegui, outros falam, mas não é para todo mundo. Então eu queria deixar ela de um jeito fácil para que a gente pudesse entender. Então, de uma maneira aí, de uma analogia meio lúdica, é como se a gente estivesse fazendo essa língua do P, do B, do Z, com Deus. É uma linguagem específica de segredos entre cada um de nós e o Senhor. É uma linguagem que o seu cérebro não codifica. É uma linguagem que o seu espírito não ora sem a capacitação do espírito, que o seu cérebro não codifica sem a capacitação do espírito e nem o seu inimigo também. O nosso inimigo não entende quando a gente fala em mistérios com Deus. E isso é uma ferramenta muito poderosa. Então, a oração em línguas é o espírito do homem, o espírito da gente, do ser humano, mergulhado no Espírito Santo, falando segredos com Deus. É a gente dentro de um lugar ou uma pessoa, o Espírito Santo, falando em segredos com Deus. Falando mistérios com Deus. Mistérios fala sobre culto secreto, coisas que as pessoas não podem decifrar. Algo que é incompreensível, que não consegue desvendar, a não ser com o próprio Espírito Santo. Vamos ler aqui Atos 2, do 1 ao 4.
Eu tô botando essas passagens porque depois, se vocês quiserem ler de maneira completa, é muito bom. Mas eu, às vezes, estou pulando um versículo ou outro para a gente poder ser mais objetivo, tá bom? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então a gente vê aqui que eles ficaram cheios do Espírito. Houve uma evidência não quer dizer que é uma obrigatoriedade, mas que é algo que comumente acontece. É algo que comumente acontece com tanta frequência que pode ser usado como evidência, como prova de que algo aconteceu. Então eles ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. Então, o falar em línguas é uma capacitação do Espírito. Como Deus não tem filhos favoritos, ele não me capacita a ter uma ferramenta de edificação que você não tem. Uma coisa é o dom, o meu completo seu e o seu completo do outro, e assim a gente vai edificando o corpo. Agora, a ferramenta de edificação pessoal, Deus não tem filhos favoritos, então o Espírito capacita a todos a falar em línguas. Lá em João 7, 38 e 39, Jesus fala: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Aqui a gente vê que a gente vê duas coisas. Primeiro que o Espírito Santo, uma maneira do Espírito Santo fluir é através de falar em línguas, como a gente viu no anterior, juntando com esse. E que para receber o Espírito fluindo dentro de nós precisamos crer. Nós não podemos inibir o Espírito. A gente já viu isso em outras lives. A gente está, acho que na 23ª, né? Se eu não me engano. Nós dependemos da fé para receber o Espírito e também para deixar ele fluir na oração em línguas. Muitas vezes a gente não orou em línguas ainda porque a nossa própria mente, a nossa lógica está bloqueando o agir do Espírito Santo. Muitas vezes o nosso medo, né, de ser a gente mesmo, de ser empolgação, não ser genuíno com o Senhor, está bloqueando a gente. Está bloqueando o Espírito Santo de fluir na gente e a gente ainda não falou em línguas por causa disso. Lá em Marcos 16, 17 a 18, diz assim: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. O segundo sinal que Jesus falarão novas línguas. E depois ele continua falando: pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não fará mal. Para impor as mãos sobre os doentes serão curados. Então, Jesus usa o falar em outras línguas como sinais aos que creem. Evidência dos que creem. Nós precisamos entender que nós dependemos da fé para falar em línguas. Muitas pessoas falam, algumas pessoas eu já ouvi falar assim para mim: ah, mas eu tentei e não consegui. Não é na força do nosso braço. É à medida que a gente se entrega ao Espírito, à medida que a gente confia em Deus, à medida que a gente tem fé em Cristo, então os sinais seguirão os que creem. Falarão em novas línguas em meu nome. Não é a respeito do que a gente pode fazer, é a respeito do que Deus pode fazer em nós. E o falar em línguas não é diferente. Nós precisamos entender que dependemos da fé. Olha só, lá em Judas, só tem um capítulo, né? Então, no versículo 20, no 21 também, diz assim: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, ou seja, vocês mesmos
se edificando, se construindo na fé que vocês têm, orando no Espírito, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Ele fala como é que a gente vai se manter no amor de Deus, orando no Espírito. Esse no, o que quer dizer esse no? Em mais o, dentro de, junto de, ou sobre algo ou alguém. Do interior de, em cima de. Então, quando ele fala que nós estamos orando no Espírito, nós estamos orando dentro do Espírito. E esse Espírito que está aqui em Judas é com E maiúsculo. Então, ele está falando que nós mergulhados dentro do Espírito, então oramos no Espírito, na linguagem do Espírito, nesse lugar específico, nessa pessoa específica. E assim, a gente se mantém no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor, que conduz para a vida eterna. Então, eu posso dizer que esse é um dos motivos que a Bíblia aponta o falar em línguas como uma evidência do batismo no Espírito. Porque nós precisamos estar dentro do Espírito. Lembra que eu falei com vocês que estar cheios do Espírito é a dose, é a medida até aqui. E vai transbordando, transbordando, a ponto que nós mergulhamos no Espírito e ficamos envoltos por todos os lados do Espírito. Cheios do Espírito é o Espírito em nós, na nossa capacidade. Batizados no Espírito, mergulhados no Espírito, é a gente no Espírito, na infinidade que ele tem, na capacidade dele. E quando a gente passa para essa nova dimensão, quando a gente decide mergulhar no Espírito, como, pensem aí, como um bebê numa placenta. Ele está dentro daquela bolsa de água ali, né, de nutrientes, lá a Tia Havana pode explicar melhor o que tem ali dentro. Ele está dentro daquela bolsa, ele está envolto naquilo. E ali ele está sendo gerado e amadurecido e desenvolvido. Nós precisamos entender que o Espírito Santo passa a ser o nosso habitat natural. É ali onde a gente vive. É ali, de maneira sobrenatural, que tudo acontece através de nós. A oração em línguas não é diferente. Nós precisamos ter fé para mergulhar até esse ponto. E quem mergulha é a gente. O Espírito Santo não puxa a gente pelos cabelos. Quem mergulha é a gente. E quando a gente mergulha a ponto de ficar nele, coisas sobrenaturais acontecem dentro da gente, até transbordar em volta da gente. E uma dessas coisas sobrenaturais é o falar em línguas. A líquido amniótico, ó que chique que Dilma me ensinou. Obrigada, Dilma. Então a gente precisa ficar envolto no Espírito Santo. E uma das coisas que acontece é a oração em línguas. Porque você está mergulhado nele, então você ora dentro dele, com a linguagem dele. Tudo que acontece ali é por causa dele. Existem pessoas, por exemplo, que falam em língua uma só vez e não falam mais. Acreditam que porque falaram uma vez já alcançaram o objetivo e não falam. Eu estou comentando sobre isso no livro. Existem algumas pessoas que falam e depois elas acabam inibindo o agir do Espírito Santo e ficam anos, tempos sem falar nada em línguas. Porque depende da nossa fé. À medida que a gente confia em Jesus, é à medida que ele habita no nosso coração. A palavra vai dizer isso. E tem pessoas que oram em língua todos os dias. E tem pessoas que oram em línguas várias horas por dia, todos os dias. O autor comenta, se eu não me engano foi ele, ou não sei se foi o Yong-Shu, que é o pastor coreano, que já faleceu, que ele orava 6 horas por dia, em línguas, todos os dias. O pastor Luciano Subirá fala que todos os dias ele tem o hábito de orar em línguas. O pastor Yong-Shu fala que ele é pastor da maior igreja coreana,
e acho que é a maior igreja do mundo também, de protestantes, né? De que a maior parte do tempo dele de oração era em línguas. Não era falando na língua dele. E muitas vezes a gente menospreza isso. Hoje a gente sabe que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, se a gente inibe o agir do Espírito Santo, se a gente bloqueia, se a gente tenta entender, se a gente tenta racionalizar, a gente corta. A gente tira a sensibilidade. A gente impede o fluxo. A gente entope o canal por onde ele flui. O batismo do Espírito Santo não se trata de quanto dele você tem ou parece que tem quando você fala em línguas. Como eu falei, às vezes a gente acha que a pessoa é super, hiper, ultra espiritual porque ela tá falando em línguas. E aí você fala, poxa, ela tem muito do Espírito, muito do Espírito. Mas na verdade, o batismo no Espírito e o falar em línguas é o quanto o Espírito Santo tem de você. O batismo no Espírito Santo é o quanto ele domina você. O quanto ele controla de fato você. O quanto você perde o controle para ele. E às vezes a gente fala, não, mas eu não estou tentando controlar as coisas. Eu quero que o Espírito Santo faça o que ele tem que fazer. Mas às vezes a nossa mente naturalmente quer tomar o controle. Quer não perder a razão. Quer ter consciência das coisas. Quer entender o processo. Quer entender o que está acontecendo. Quer ir até onde a gente acha que é legal, aqui não, porque podem falar, podem pensar, o que vão dizer. Tudo isso ainda é a gente tomando controle. Então, o batismo no Espírito Santo e a língua estranha, que a gente chama, né, ou a língua sobrenatural, que eu prefiro falar mais, a linguagem sobrenatural, fala sobre o quanto o Espírito Santo tem de nós. O quanto foi que a gente mergulhou nele. Para que ele possa de fato fluir e fluir e fluir. Não fique pensando que alguém é mais espiritual que você porque alguém está falando em línguas. Pense que você tem esse recurso em Deus. À medida que você dá espaço ao Espírito Santo, ele te capacita a falar. Quem fala é você. O Espírito capacita, mas quem fala é você. E algumas pessoas falam pra mim, eu tenho medo, sei lá, dizem que a língua vai enrolar. Eu tenho medo de perder o controle, de ficar inconsciente, o povo ficar fazendo um monte de coisa por aí. Não perde o controle, não fica inconsciente. O Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. Não dá medo, não traz medo, não traz agonia, não traz susto. Não trava e enrola a língua que não dá para destravar. Não acontece nada disso. Fala sobre tamanha liberdade do Espírito Santo que às vezes você não consegue se conter. E aí você começa a pular, você começa a sorrir, você começa a orar com expressões naturais que você faz questão de ter, porque você está sentindo ele se mover dentro de você de uma maneira especial. Então, se você ainda não fala em línguas e tem medo de falar, não fique com medo, porque você não perde o controle no sentido da consciência. O controle você perde, você não perde a consciência de nada. Então, quanto você decide perder o controle para o Espírito Santo, perder essa razão para entrar no contexto sobrenatural, é o quanto você mergulhou nele. Se você ainda não mergulhou o suficiente, mergulhe mais. Mergulhe mais, porque vale a pena mergulhar no Espírito Santo. Lá em Efésios, quando nós falamos lá da armadura de Deus, né, lá em Efésios 6, capacete da salvação, coraça da justiça, cinturão da verdade, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, a gente vai falando da armadura de Deus. Muitas vezes a gente esquece de acrescentar o versículo 18, que fala sobre a conduta desse soldado. A gente fala que a gente bota a armadura, e o 18 fala sobre uma conduta que o soldado tem que ter. E muitas vezes a gente negligencia, a gente acha que acabou aí. Olha só o que diz lá em Efésios 6,18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então ele fala com toda oração e súplica no
Espírito. Esse Espírito também é com E maiúsculo, também fala sobre estar dentro do Espírito Santo. E vigiando nisso. O que é vigiar? Observar com atenção, estar atento. Estar atento a quê? A orar no Espírito. De vez em quando? Não. Em todo o tempo. Quando você lê lá depois com calma de novo hoje, Efésios 6, que você olhar a armadura, você vai ver que o versículo logo seguinte fala da conduta de quem colocou essa armadura. E a conduta é essa: orando em todo o tempo, com toda a oração, no Espírito, com E maiúsculo. Nós negligenciamos muitas vezes essa parte. De novo eu falo, não é um acessório, é essencial. É uma ferramenta de edificação. É o Espírito Santo fluindo dentro de você e falando com Deus a respeito de verdades insondáveis. Não é tipo airbag de carro que você escolhe botar ou não, se vem ou não com você. É necessário que você tenha esse tipo de ferramenta. O que acontece é que às vezes a gente confunde o tipo de oração com o dom. E aí a gente diz, não, nem todo mundo tem o dom. Sim, o dom não. Mas a ferramenta, sim. A ferramenta de edificação pessoal, sim, todos podem ter. Olha só, lá em 1 Coríntios, eu depois aconselho vocês a lerem 1 Coríntios 14 todo, tá? Mas eu vou ler só alguns, eu vou ler os versículos salteados. Paulo dedica um capítulo inteiro falando sobre as línguas, como tipo de oração e como dom. Tá lá em 1 Coríntios 14. Eu vou ler alguns. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Olha que coisa linda. É você e Deus, é uma conversa entre você e Deus. Ninguém entende. É uma conversa secreta entre você e Deus. Gente, isso é muito legal. Pois, por meio do Espírito, com E maiúsculo, fala mistérios, segredos, verdades que não podem ser desvendadas a não ser pelo próprio Espírito. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Por que está aqui profetiza? Porque Paulo, nesse capítulo, explica que quem fala em línguas e depois tem em público e tem a interpretação, esse dom é como a profecia. Então, quando você está no coletivo, no corpo, e até com você mesmo, e você recebe a interpretação do que você está falando, então você está profetizando. Quando a gente fala do dom de falar em línguas, Paulo aconselha, busque também a interpretação, para que seja útil para o corpo. E o autor do livro que a gente está estudando fala, quando você orar em línguas, busque a interpretação, para que seja útil para você mesmo saber com o seu entendimento o que o seu espírito está falando com Deus. E acontece. Eu já pedi a interpretação do que eu estava falando e Deus me deu. E eu contei aqui para vocês já em outra live. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, a si mesmo edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas. Então é para todo mundo, não é só para alguns. Senão Paulo não teria escrito isso aqui. Mas muito mais que profetizem. Porque a gente sabe que a profecia também é para todos. Deus diz: quem dera todos vocês profetizassem. Mas a gente fica com medo, muitas vezes, igual o povo lá do deserto. E aí prefere que alguém fale diretamente com Deus no nosso lugar e depois passe o recado. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que a interprete, para que a igreja receba a edificação. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora. Quando eu oro em línguas, é o meu espírito que ora. Mas a minha mente fica infrutífera. A minha mente não entende, ela não consegue racionalizar o que está acontecendo. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente.
vou cantar com o meu espírito, porque aqui o espírito é minúsculo, mas também vou cantar com a minha mente. Ah, então eu posso cantar com o meu espírito também? Pode. Eu posso adorar em espírito? Pode. Deve. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês, Paulo disse. Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. O espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas. São 7 horas. Não vou continuar, porque senão eu vou ter que falar correndo o resto. Mas eu queria pedir que vocês lessem o capítulo 14, de 1 Coríntios, capítulo 6 de Efésios, e vocês lessem esses versículos que eu falei aqui, lá de Judas 20 e 21, né? Porque só tem um capítulo. Que vocês lessem o capítulo de João 7, 38 e 39, Marcos 16, 17 e 18. O capítulo de Atos, né? Que é o clássico 2. No 1, Jesus fala com eles: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos, mergulhados de poder. Eles já estavam. Jesus já tinha soprado sobre os discípulos e falado: sejam cheios do Espírito, recebam o Espírito. E depois ele diz: mas fiquem até que vocês sejam revestidos de poder. E então vocês poderão ser minhas testemunhas. É uma ferramenta essencial. Se não fosse, Jesus não tinha mandado eles esperarem. Se não fosse, Jesus não tinha falado que isso era primordial. Muitas vezes nós estamos tentando viver a vida cristã sem a ferramenta. Não só sem a pessoa do Espírito Santo, nosso Paracletos, a gente já falou sobre ele, também sem as ferramentas, sem a conduta. E aí a gente fica pesado, não consegue fazer direito, porque muitas vezes a religiosidade imprime na gente uma dificuldade que não existe. Todos vocês que querem ser batizados com o Espírito e ainda não são, todos vocês que desejam falar em línguas têm direito de fazer isso. A gente vai ver amanhã, que não deu para falar hoje, que existem alguns meios de você conseguir fazer isso. Existem alguns métodos de você alcançar isso. Então, eu quero que vocês entendam que isso é para vocês. E quem já fala, que busque falar mais ainda. Que não se acomode porque já falou em línguas. Porque o falar em línguas é como se fosse um idioma. Quanto mais você fala, mais fluente você fica. E quanto mais fluente você fica, mais mistérios você fala com Deus. Quantas revelações eu já obtive por meio das minhas orações em línguas. Eu acredito que vocês que falam também. Então a gente precisa buscar a ferramenta que Jesus considerou essencial e não um acessório. Todos nós temos o direito de falar em línguas. Eu vou parar por aqui hoje, porque senão eu vou ter que ir até depois. E aí amanhã eu continuo. Em nome de Jesus. Amanhã tem mais.